Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Aqui está o título da mensagem de hoje: Antes que a luz de Deus se apague. Antes que a luz de Deus se apague. Este é o título que vamos meditar hoje, depois de 6 dias aproximadamente, 5 dias sem gravar. Hoje seria o 6º dia. E devido a dificuldades aqui no Brasil, viajando muito, estou gravando da minha chácara em Governador Valadares, ou melhor, na cidade de Alpercata, não Governador, bem perto de Governador Valadares. E tivemos muitas viagens, estivemos na casa do nosso irmão e diácono Reinaldo, ali na cidade de Vitória, Maria Ortiz, para ser propriamente dito. Estivemos na igreja ali do pastor Johnny, Assembleia de Deus de Maria Ortiz, uma igreja abençoada, e um grande culto de virada ali, onde Deus nos abençoou muito, com muitas palavras maravilhosas vindo da parte do pastor e dos irmãos ali. Então estive muito feliz esses dias. Passamos por provações, mas Deus tem estado conosco. Eu quero deixar o meu abraço aqui para o pastor Johnny e para o nosso querido diácono Reinaldo, e muito obrigado pela calorosa recepção dele e da esposa Dalva e da família. Feliz também por ter encontrado ali, a 4ª geração da minha mãe. Isso é muito bom. E eu li ali a palavra do Senhor, que diz que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, e a palavra de Deus se confirmando ali com os meus sobrinhos ali, no nome de Jesus, até a 4ª geração contando com a geração da minha mãe. Deus nos abençoe. Agora vamos orar e depois vamos meditar antes que a luz de Deus se apague. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Já orei a Deus por essa pessoa que assiste este vídeo agora, e eu, Deus, a entrego nas mãos do Senhor, ela e os seus familiares. Seja com ela, ó Deus, engrandeça o teu nome na vida dela. Abençoa, ó Deus, para que ela possa caminhar de glória em glória, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, e havendo qualquer dificuldade física ou espiritual ou emocional, solucione agora, no nome de Jesus. E assim eu oro com ela, no nome de Jesus. Amém. Antes que a luz de Deus se apague. Vamos ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 3, o versículo 1, o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim no capítulo 3, o versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, ou naqueles dias, a fala do Senhor, a palavra do Senhor era rara. E as visões não eram frequentes, então não havia muitos profetas, não havia o sacerdote trazendo para o povo a palavra de Deus, e também as visões não eram frequentes. Versículo 10 diz assim: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Disse Samuel: fala, pois o teu servo está ouvindo. Versículo 11. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo, ou fará tinir ambos os ouvidos de todos que ouvirem. Aí paramos, no versículo 11, Deus falando com Samuel. Vemos anteriormente, segundo o que lemos, que as coisas ali não estavam fáceis no meio do povo de Deus, que a palavra do Senhor já estava de forma escassa, muito rara. Profetas estavam com a boca fechada, os sacerdotes não eram mais a boca de Deus para o povo e nem representantes do povo para Deus. Haja vista que eles estavam envolvidos em corrupções
tremendas. E aqui está dizendo que Samuel ministrava perante Eli. Samuel era um servidor de Eli, mas Eli também estava envolvido com seus filhos na corrupção. Na verdade, Eli comia do fruto da corrupção, sabia de tudo que estava acontecendo e ficava calado. Ele teve a repreensão de um profeta, mas o que acontece é que ele tampouco se preocupou com a repreensão do profeta e nem sequer foi corrigir os seus filhos. E os seus filhos, cada dia piores. A Bíblia diz que seus filhos se colocaram desprezíveis, se fizeram desprezíveis, abandonaram Deus, blasfemavam contra Deus, nas suas atitudes. Quando o povo levava o sacrifício, o povo queria ter uma comunhão com Deus, queria que Deus recebesse os seus sacrifícios, mas os sacerdotes, filhos de Levi, Hofni e Finés, interferiam e não deixavam que este sacrifício chegava até a Deus. Eles comiam o melhor, e o melhor era para ser oferecido a Deus, que era a gordura do animal de sacrifício, mas eles não deixavam e eles oprimiam o povo. E agora, além disso, como dissemos na mensagem passada, agora eles envolvem com as mulheres servidoras ali da porta do tabernáculo, envolvem de forma sexual impura com elas. E o que acontece então é que Deus fica triste com isso, mas a luz de Deus estava quase se apagando, quase já não havia mais palavra. Quando diz que a luz de Deus estava quase se apagando, e antes que a luz de Deus se apagasse, como diz no capítulo 3, Deus estava trabalhando alguém que servia ao sacerdote e alguém que via tudo isto, mas não interferia. Ele era um adolescente, mas Deus estava trabalhando com o pequeno, com o adolescente, com o pré-jovem Samuel. Samuel estava ali, e neste belo dia, onde tudo parecia quase que perdido, a lâmpada de Deus quase se apagava. A lâmpada de Deus quase se apagava da forma física e da forma espiritual. Os sacerdotes, acredito eu, já não estavam preocupados em manter a lâmpada acesa, no serviço do tabernáculo, 100% agradando a Deus. Acredito que Samuel estava ali observando aquela lâmpada para que ela não se apagasse. Se eles não colocarem o azeite puro, como é a exigência de Deus, para que a lâmpada continue acesa, eu o farei. Talvez Samuel estava muito disposto e Deus observava isso. O que acontece é que antes da luz de Deus se apagar, Deus então resolve chamar alguém, como eu disse em mensagem passada, que mudaria a história do povo de Israel. E Deus chama então Samuel. E Samuel então, ao ouvir, não tinha ainda experiência com Deus, porque a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor Deus. Deus não tinha se revelado a ele, e desta forma então Samuel só ouvia do sacerdote Eli e dos sacerdotes corruptos sobre Deus, mas Deus ainda não tinha se revelado a ele. E então é notável que Eli estava dormindo, talvez lá no pátio do tabernáculo ou em qualquer outra área, e Samuel estava ali dormindo antes do véu, ali no santo lugar, e ali estava a lâmpada acesa ali, com o azeite, e ali ele observava, e ali ele se deitava. Ele não queria talvez deixar aquela lâmpada ali, aquela luz se apagar. Ele entendeu, ele foi ensinado que aquela luz não podia apagar, deveria alumiar continuamente. E então Samuel pegou aquela luz de Deus e colocou no seu coração, e esteve ali como uma vigília, esteve ali observando, e Deus se agradou disso, e Deus o chama: Samuel, Samuel. Samuel então pensa ser Eli e corre até Eli e diz: o Senhor me chamou. E pela primeira vez ele diz: não te chamei, vá deitar, meu filho.
E ele volta a deitar. E Deus o chama pela segunda vez. E ele ainda entendendo que era Eli, volta a Eli. Eli talvez já ficando um pouco irritado, né? Mas disse: não te chamei, volta a deitar, meu filho, fique lá. Pela terceira vez, Deus chama Samuel. E Samuel ainda entende pela terceira vez que era Eli. Ah não, agora tem que ser ele. Volta Eli. E Eli então, complicado na sua mente, disse: isso é normal. Não pode ser. Alguém está chamando Samuel e só estamos eu e Samuel aqui. Se eu não chamei, Deus o está chamando. E então ele diz: mas o menino não está entendendo. Mas Deus quer algo com ele, Deus quer falar com ele. Quem sabe Deus vai falar que mudou os planos que ele falara àquele profeta que veio até mim. Talvez ele pensasse isso. E então ele disse: meu filho, volte a deitar. Porque quando você ouvir a voz te chamando, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele entendeu que Deus estava chamando Samuel. Samuel então volta e se deita, obedecendo ao seu líder Eli. E então Deus se aproxima. Eu imagino Deus saindo do Santo dos Santos, porque ali o que separava a arca de Samuel era só o véu. Mas Samuel não entrava ali, porque isso era coisa do sumo sacerdote. E uma vez por ano somente. E então Samuel fica atento e Deus o chama: Samuel, Samuel. E Samuel diz: fala, que o teu servo está ouvindo. E é isto que lemos. Deus diz: Samuel, eu vou te revelar algo profundo. E quando o povo souber do que eu está te revelando, eu vou punir a casa de Eli. Samuel, o que você está vendo, Samuel, não passará em branco, não deixará de ser punido. Eu prometi. O que Deus estava dizendo: Samuel, você não é o primeiro a saber. Eu já enviei um profeta, e este profeta falou exatamente o que eu estou dizendo. Chegou o tempo em que eu punirei a casa de Eli. Mas aqueles que ouvirem de tal punição, de tal coisa que eu vou fazer, de tal obra que eu vou fazer, vai lhes tinir ambos os ouvidos. Não ouvirão isso como coisa normal, Samuel. E vemos então que Samuel ouve Deus e Deus revela tudo que irá fazer a casa de Eli. E então Samuel desperta e abre a porta da tenda. Talvez Samuel estava tão feliz, com certeza, porque era a primeira vez que ele não ouvira de Eli a fala sobre Deus. Mas agora ele ouve o próprio Deus falando com ele e o chamando pelo nome. Agora, o produto daquele milagre que Ana pedira ao Senhor e devolvera ao Senhor para servir na casa de Deus, agora ele vai crescendo, tendo um relacionamento com Deus, diretamente com Deus. Mas quando ele abre a porta da tenda, ele estava ali, preocupado, sabendo algo Deus falou com ele. Chama o menino e diz: olha, meu filho, Deus te falou e você irá falar tudo comigo sem ocultar nada. Se você ocultar alguma coisa, Deus irá te punir severamente. Você precisa falar comigo o que Deus te falou. Para a surpresa de Eli, Deus somente estava confirmando, através de Samuel, que Deus havia usado o profeta. E Deus declarou tudo a Eli, o que ia acontecer, dizendo: teu sacerdócio é tomado, teu braço será quebrado sacerdotal. Aos teus filhos não gerarão, para que haja sacerdote diante de mim.
seus sacerdotes irão mendigar o pão, irão sofrer os seus filhos, a sua geração. Eles se venderão, eles serão famintos por não terem mais a palavra de Deus neles. Serão humilhados. E então, triste foi essa notícia para Eli. Mas Eli conhecia Deus. E Eli disse uma coisa muito forte, porém muito linda. Ele é o Senhor. E o Senhor irá fazer aquilo que apraz ao seu coração e o que é melhor para ele. E a Bíblia diz que Deus continuou se revelando a Samuel. Samuel foi crescendo. Samuel agora abre a boca para falar também sobre Deus para outras pessoas. E isto vai expandindo em Israel, em todo Israel. E tem dito que é de Dan até Berseba. Isso quer dizer, de norte a sul, ouvia-se dizer que Deus estava levantando um profeta no tabernáculo, e o nome dele era Samuel. Ele já era recebido, era estimado, era enaltecido, agradava ao povo ouvir que Deus estava usando a Samuel e que nenhuma das suas palavras venha por terra. Como é lindo lembrar que Deus não permitiu, mesmo com o desmazelo dos sacerdotes, mesmo com a corrupção dos sacerdotes, Deus não permitiu que a sua luz se apagasse, que a luz de Deus se apagasse. Deus a manteve acesa, usando uma criança que fora um propósito de Deus para abençoar uma mulher que não tinha filho, mas que agora é treinado ali para crescer, para desenvolver, para falar como a boca de Deus para o povo. Vemos as três falas, as três chamados de Deus para Samuel, como os três períodos de Deus na terra. No passado, Deus falou por si mesmo. O primeiro chamado de Deus à terra. O segundo chamado de Deus a Samuel, vemos como chamado de Deus enviando o seu filho Jesus para que as pessoas o ouvissem. Mas mesmo assim, não ouviram. Então, e não entenderam, como Eli não entendeu o primeiro e não entendeu o segundo. E então, Deus envia a terceira voz, o terceiro chamado, ele, Jesus Cristo, envia o Espírito Santo de Deus. E então, nesse terceiro chamado, há um entendimento que era Deus quem estava chamando o seu povo. Ele entendeu no terceiro chamado que Deus estava chamando Samuel. O lindo é saber que ele então orienta Samuel o que fazer. Assim, quando Deus enviou no seu terceiro chamado, a sua terceira pessoa, para chamar um povo para se jogar aos pés de Jesus, para entender que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, e que Deus já havia falado isso no passado longo, na sua história, que enviaria Jesus. Jesus disse que enviariam o Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo de Deus prepara e chama a igreja. Como chamou da quarta vez Deus? O Samuel. E a Bíblia diz que Deus chamou da quarta vez como havia chamado das outras 3 vezes. Agora o Espírito Santo de Deus fala com a igreja e encoraja a igreja e a chama. E a igreja é este quarto chamado para fazer a obra de Deus. A igreja é esta quarta pessoa para fazer a obra de Deus, porque antes o Pai fizera e o Filho ajudara, e o Espírito estava lá. O Filho veio para fazer a obra de Deus, Deus o ajudou, Deus foi com ele, e o Espírito estava lá para ajudá-lo. Agora vem o Espírito Santo de Deus para falar com a igreja. O Pai está com ele e o Filho
está com ele, e a igreja é encorajada a entender que deve ouvir este chamado de Deus para a vida dela, para mudar a história deste mundo, como Samuel entendeu que neste quarto chamado mudaria a história de Israel. Eli entendeu que algo estava por vir e que este quarto chamado iria determinar a história da vida dele também. A igreja do Senhor é este quarto chamado, esta quarta pessoa que opera aqui nesta terra, junto com o Espírito Santo de Deus, apoiado pelo Pai, honrado e enviada pelo Filho, com a porção do Espírito Santo de Deus nela. Ela irá adiante. A história vai mudar porque a igreja está ativa. A profecia vai continuar, a palavra de Deus vai continuar, as revelações de Deus voltarão a acontecer, as visões voltarão a acontecer. Tinha parado quase que escassa, nos dias de Eli e dos seus filhos, maus sacerdotes. Mas Deus está mantendo o remanescente. Há sacerdotes de Deus na face dessa terra. Há um povo de Deus na face dessa terra. E a lâmpada de Deus não irá se apagar enquanto um grupo, enquanto a igreja do Senhor Jesus colocar os seus joelhos no chão e dizer: fala, Senhor, não cale a sua voz, não se silencie, meu Deus, não fique, ó Deus, abandonando-nos, porque nós carecemos de Ti. Nós não podemos, ó Deus, deixar que os nossos sacrifícios sejam interrompidos. Queremos que eles cheguem ao Senhor, que as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas súplicas cheguem até o trono da graça. E o Senhor possa nos ouvir, nos abençoar e se apiedar deste povo que sofre por falta de revelação, por falta de visão e por falta da palavra do Senhor, que está se tornando escassa. Nos nossos dias, estamos vivendo dias assim, dias de sacerdotes corruptos, de pastores corruptos, de pastores que querem comer a gordura daquilo que deveria ser ofertado a Deus, tirando o sacrifício das ovelhas, tirando o sacrifício do povo de Deus que iria ser direcionado a Deus, e comendo e vivendo a sua vida ampla, com fartura aqui nessa terra. Mas há um tempo que Deus irá chamar o Samuel e irá dizer: acabou o reinado de Eli e dos seus filhos, porque os seus filhos foram corruptos e Eli não os corrigiu, e muito pelo contrário, se ajuntou a eles, comendo da corrupção. Deus irá tratar com esses líderes maus, mas nós, a igreja do Senhor Jesus, devemos estar de pé, para que nós sejamos a boca de Deus nessa terra, dizendo: calme, Deus está no controle da situação e ninguém ficará impune quando errarem contra Ele. Mas pelo contrário, a igreja do Senhor Jesus continuará sendo abençoada e Deus te revelando a ela até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, gosto dessa palavra, antes que a luz de Deus se apague, sejamos bênção nesta terra, no nome de Jesus, como vasos com azeite puro do Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Que Deus seja contigo nesse dia e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu no nome de Jesus.